Sejam todos bem-vindos aqui, a gente retomando as nossas lives do Venturos com uma enorme satisfação. Então, hoje estou aqui com a presença desses grandes heads aqui do Venturos. Eu vou apresentar todo mundo antes de começar. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Abreu, eu sou o CTO do Venturos, e aqui hoje temos alguns dos heads do Venturos que vão nos ajudar nesse bate-papo dessa live, que é o evento de pré-lançamento do nosso radar de Emerging Technologies. Amanhã estará disponível no site do Venturos o nosso Radar Emerging Technologies 2023, um radar que a gente começa a fazer a partir desse ano, que vai falar não só de tecnologias, mas de tendências, né? O que vai vir nesse 2023, que está bem fácil, né? Talvez daqui a alguns 50 anos a gente vai ler, eu vou fazer uma brincadeira, tá, pessoal? Mas a gente vai ler nos livros de história como começou a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos derrubou um balão chinês e mais 3 OVNIs, né? Espero que não, mas só para vocês entenderem como esse nosso mundo está louco nesse momento, esse 2023, cheio de desafios, tá? Então, só para descontrair, mas eu vou apresentar aqui cada um dos nossos palestrantes aqui que vão falar um pouquinho hoje. Então, começando aqui na minha esquerda, ou direita, sei lá por onde você está vendo, o Daniel Moraes, que é o nosso head de cibersegurança do Venturos. Conosco também nós temos o Lucas Klink, nosso head de indústria 4.0, ou head de manufatura, né? Temos o Frederico Gonçalves, o cara mais longevo do Venturos aqui, né? De todos nós aqui, o nosso head de analytics. Temos o Kaique Castro, o nosso head de web. Temos o Erickson Fonseca, o nosso head de cloud. Temos o Gilson Paulilo, nosso head de utilities, de energia. E temos o nosso Daniel Furtado, que ganha por 2, né? Que é o head de produtos e design do Venturos. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, obrigado a todos os convidados, mais uma vez aqui presentes. Então, acho que antes da gente começar, eu gostaria só de explicar o que é o radar, né? O radar tecnológico, ele é uma metodologia, nada mais é do que uma metodologia. O Venturos já utiliza essa metodologia desde 2018. Então, a gente já fez vários radares, a gente vem aperfeiçoando a maneira com que a gente usa essa metodologia, só que ela é super importante para que a gente possa ter uma base, né, para a gente poder fazer nossas pesquisas, para a gente direcionar os nossos treinamentos, para a gente direcionar os nossos esforços na área de tecnologia. Essa área de tecnologia, a gente sabe que o que você está fazendo hoje provavelmente estará obsoleto daqui a 5, né? 5 anos sendo bem otimista, né, gente? Está andando numa velocidade absurda. Então, a importância do radar é isso, porque o que nós somos hoje provavelmente não vai ser o que seremos amanhã. Então, a gente tem que ter uma maneira, não só chute, né, para que a gente possa direcionar os nossos esforços. Somos uma empresa de tecnologia, mais de 27 anos no mercado, e pretendemos continuar muito tempo. Por isso que nós utilizamos, né, essa metodologia para a gente balizar o nosso futuro. Radar tem praticamente 3 grandes etapas, né? Você faz a procura, né, de todas as tecnologias, através de tendências, e nós nos baseamos em radares, né? Isso é super importante. E tem muito material bom, gente. Tem Gartner, tem Thoughtworks, tem Nova Business, tem Deloitte, tem muito material disponível na internet. Aliás, tem tanto material que essa é talvez um dos pontos que mais seja difícil, né? Porque tem muita informação, tem muita tecnologia disponível, ainda mais nesse radar de emerge, né? Tem muita coisa acontecendo. E aí tem a questão da priorização, né? Como que a gente prioriza, como que a gente vê a perspectiva, o que é importante para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para o Venturos, né? Para o Brasil. Então, a gente coloca uma série de fatores aí que são analisados e aí a gente seleciona os principais e divide em 4 quadrantes, né? O quadrante principal é o crítico, é aquele que a gente tem que olhar com muito cuidado, ou com muito esforço, né? Porque é ali que a gente acredita que a gente deve direcionar os nossos maiores esforços, vai abrindo, né, o raio até chegar naqueles que a gente está observando e que são muito importantes.
Radar é importante, gente. Tem muita gente aí que faz muito bem essa tendência de radar tecnológico. Eu posso citar, por exemplo, o Gartner, né? O Gartner falava 2 anos atrás da questão da AI, Generative AI, né? Que é a AI que cria conteúdo. Hoje a gente vê o ChatGPT, hoje a gente vê o... Esqueci, Daniel, o nome lá do que você estava mostrando para a gente. Midjourney. Midjourney, cara, que cria tudo. Hoje a AI cria conteúdo, cria até melhor que a gente, né? Stable, obrigado, Pablo. Obrigado aí pela contribuição. Então, tem muita coisa sendo criada pela AI. O Gartner estava falando isso há 2 anos atrás, né? Não pode ser uma surpresa. Para isso que a gente utiliza radar e a gente vai falar de algumas coisas, a gente vai dar uma pincelada hoje aqui sobre algumas dessas tecnologias aí que a gente selecionou e que a gente acha muito importante estar no radar. Obviamente, sobre a perspectiva Venturos, que é importante para Venturos, clientes do Venturos, nossos colaboradores, mas também para todos de uma maneira geral. Então, assim, para começar, né, eu gostaria de chamar aqui primeiro o Fredão. Fredão, você é um cara que trabalha muito em analytics, você trabalha muito tanto com o Gilson quanto com o Lucas, né, aplicando tecnologia de analytics aí para várias indústrias, mas algo que até do seu projeto, né, o projeto que você trabalhou muito aqui, que é o Volta para a Eneva, tudo, a gente vê aí uma tendência que está lá no nosso radar dessa eletrificação, né, o Fredão? Então, eu queria que você falasse aí um pouco sobre essa tendência de cada vez mais veículos elétricos, né? Hoje eles ainda estão caros, mas eles tendem a baratear. Então, fala um pouquinho para a gente aí, Fred, sobre veículos elétricos que está lá no nosso radar de emerging. Legal. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, pela atenção de todos. A mobilidade elétrica é uma tendência importante no mundo, né? Ela já está bastante forte em alguns países da Europa, né? Bastante liderada ali pela Europa. China também tem vindo bastante forte nessa linha de mobilidade elétrica, Estados Unidos, então principalmente o mundo desenvolvido ali. E ela iniciou muito impulsionada pela pauta ESG, aí, né? A necessidade de descarbonização e os meios de transportes, utilizando veículos de combustão interna, são um dos principais meios de poluição, aí, por conta da emissão de gases poluentes. Então, a mobilidade elétrica veio como uma estratégia desses países de mitigar os efeitos da mobilidade urbana, né, da mobilidade em geral aí, no meio ambiente. E ela começou ali muito incentivada com incentivos, né, incentivos governamentais, via de regra, mas já tá bastante avançada. Em alguns países, inclusive, já começaram a decretar a data limite, vamos dizer assim, a data até a qual eles vão continuar produzindo veículos a combustão interna e a partir da data que só vai ter produção de veículos elétricos, né? Então, e você já tem datas, por exemplo, como 2035, 2040, 2050, dependendo da região do mundo. Então, você vê já uma definição bem clara, uma mudança de eixo tecnológico é muito importante, porque vai mudar as cadeias globais de suprimento, de produção, de uma das cadeias bastante relevante aí para o mundo e para o Brasil também, para a nossa indústria nacional, né? Que é a parte de fabricação de veículos. No Brasil, a gente ainda não está tão avançado, né? A gente não conta com tantos incentivos, mas a gente também já tem bastante avanço, alguns avanços, né? Então, por exemplo, em 2018, 2019, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela publicou um edital, que é chamada 22, que era específica para projetos, exclusivamente para projetos vinculados ao desenvolvimento de iniciativas para a mobilidade elétrica. Eles aprovaram para essa chamada 30 projetos e o volume captado de recursos chegou a quase 500 milhões de reais. Então, esses projetos estão em desenvolvimento, né, desde 2019 e até alguns ainda continuam em desenvolvimento. Um dos projetos é o Volta, que o Marcelo comentou, que é um projeto que o Venturos está desenvolvendo em parceria com a Eneva. É um projeto de uma plataforma digital para a gestão de recarga de veículos elétricos. E esse que deve ser uma das principais dores aí para você conseguir, de fato, viabilizar a mobilidade elétrica em larga escala, né? Como você prover uma rede de abastecimento tão ampla quanto a gente tem para veículos a combustão, né? Então, como você distribuir isso
Então, é um dos desafios, e você ter uma plataforma digital que consiga gerenciar isso, utilizando dados, fazendo controle de emissões, né, de não emissões, na verdade, né, você consiga registrar o quanto você deixou de emitir de CO2 na atmosfera, e conseguir gerenciar a energia renovável que você utiliza no abastecimento desses veículos, é um dos desafios aí, a gente tem trabalhado bastante aí nessa linha. Eu tenho que lembrar de me desmutar aqui, mas legal, Fred, acho que é isso mesmo. E você citou um ponto, né, o Fred, dessa questão da mobilidade, dessa questão da busca cada vez maior, né, do ESG, de você ter um mundo menos aquecido, ter um mundo mais justo, ter um mundo menos voltado ao lucro, ou também onde a governança seja muito importante, né? Essa pauta ESG ela vem crescendo muito, né? O ESG surgiu em 2005, ou seja, ele não é algo novo, né? Mas ele começou a ganhar muita força. Ano passado a gente viu muito, né? Tendência ESG, o simpósio White Expo do Gartner ano passado pautou muito ESG, e algumas indústrias, tanto o Lucas quanto o Gilson, a gente recebe muita demanda de ESG, né? Aí eu queria passar a bola para você, Gilson, que você vem acompanhando muito essa questão, né? Então, as utilities têm pautado muito a questão de environment, de social, de governance, mas também outras questões, né? Sobre descarbonização, sobre como a gente traz essa energia, né? Tem estudos que dizem que em 2030 o mundo vai precisar de 50% mais energia do que 2020, né? Ao mesmo tempo, isso tudo vai acabar gerando um maior consumo, né, de combustíveis fósseis. Você não foge disso, né? Como que você fica com as energias alternativas? Então, Gilson, acho que tem um baita de um desafio aí, né, com ESG, com energias alternativas, com hidrogênio verde aí, para a gente colocar isso aí para rodar tudo. E aí, Gilson? Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Sem dúvida, o Fred trouxe pontos importantes, né? E somando a essa temática que você acabou de colocar, né? Isso tem sido um dos impulsionadores, né, de todo o processo de grandes transformações que o segmento de utilities vem enfrentando, né? Não só essa questão de você tratar a questão da sustentabilidade, a questão da governança, a questão do meio ambiente, né, e do social, né? Isso traz desafios importantes, onde a tecnologia ela é fundamental na forma de viabilizar não só novos negócios, novos produtos, novos serviços, né, que é muito do que as empresas têm olhado, né? Está dentro do que a gente chama de contexto de 4Ds, que é a digitalização, a descarbonização, a descentralização, a diversificação, e até a gente já fala num quinto D, que é a própria democratização, né? Quer dizer, quando a gente pensa nesse mundo ESG, né, tecnologias como a questão de soluções para mobilidade, associando-se a isso a questão do armazenamento de energia, né, que vai só, digamos assim, dinamizar e maximizar a disponibilidade dessas fontes renováveis, né? Lembrando que a gente alcançou recentemente como país um marco importante, a fonte, por exemplo, solar, ela passou a segunda maior fonte da matriz brasileira, né? Então, quer dizer, ela já tem uma relevância que, se olhássemos há 7 anos, mais ou menos, ninguém diria que ela iria ter esse crescimento, né? E isso, obviamente, da mesma forma que traz desafios, seja na frente técnica, operacional e de negócio, né, também traz oportunidades. Então, eu acho que a gente tem aí aspectos importantes a ser endereçados. Quando a gente olha para o social, né, nós precisamos lembrar da questão do próprio cliente, né, porque o cliente, no setor de utilities, ele está cada vez mais colocado no centro de tudo, ele tem esse papel de ser um direcionador, e um cliente que é de uma geração que
tem direcionadores, né, a geração do milênio, a geração Z, né, que tem motivações específicas, né, e que vão ter o papel importante não só de fidelizar e empoderados, né, tomar decisão. E tanto que a gente vê também discussões, já trazendo outro ponto, a abertura de mercado, né? O mercado está mudando, o mercado de utilities, particularmente no segmento elétrico, ele vai se transformar, né? O cliente vai poder tomar a sua decisão, né? Não só de gerar, utilizar, a forma de pagar, a forma de armazenar, se você vai ter ou não o seu carro elétrico, como que isso vai estar conectado com a rede elétrica, e ao estar conectado com a rede elétrica, aquela rede tradicional que a gente conhece, ela muda, né? Muda em termos de configuração, de parâmetro, de dinâmica, digamos assim, né? Os requisitos de qualidade também passam a ser outros, né? E isso também, obviamente, trabalhar com entender esse cliente, trabalhar essa base de informações que o Fred colocou, né? Seja por meio da mobilidade, mas seja pela própria questão do mercado, são questões fundamentais dentro desse contexto de mudança que impacta não só as empresas em si, mas todos os clientes, sejam comerciais, residenciais e industriais, como o Lucas deve mencionar aí em termos de impacto, Marcelo. Legal, Gilson. Acho que tem, tem muita coisa. Obviamente, eu vejo nessa questão do ESG muita gente colocando um E maiúsculo, né, e um S e um G bem minúsculo. A gente viu aí, não precisa nem falar muito, né? Grande empresa aí de Não, e-commerce, né? Que está entrega na com pauta, carro né, Marcelo? elétrico, mas está com 40 bilhões de prejuízo, né? Então, moçada, ESG não pode fazer ESG a brasileira, né? Tem que equilibrar. Depois eu vou chamar o Raro, mas eu lembro muito questão de segurança, né, Raro? Tem os 3 P's da segurança, né? Plataforma, pessoas e processos. Pode ter a melhor plataforma do mundo. Se a pessoa espeta qualquer pendrive no computador, né? Ai, tivemos um ataque, né, Raro? Poxa, não, você não me ajuda, né, Champs? Mas então, daqui a pouco a gente volta nisso aqui. Mas, Lucas, eu queria fazer uma ponte com você aqui. Muita energia, muita demanda, né? A indústria, com certeza, é uma que vai demandar muito. Boa parte dessa energia é a indústria que vai estar gerando, e é difícil para a indústria, né? Fazer planejamentos, como que escolher determinadas opções. E a gente vê aí o Gêmeo Digital como uma baita ferramenta. O Gêmeo Digital ele é uma fusão aí de várias tecnologias, né? Mas a gente vê muito quente, a questão do 5G, que também está no nosso radar. Eu queria que você falasse um pouco aí como que essas tecnologias vão mudar a indústria aí, nos próximos anos. Legal, Marcelo. Obrigado aí, obrigado pessoal por estar aqui com a gente. Concordo muito aí com essa questão de dados, né? A gente está falando em gestão, em governança, e aí a pauta de dados ela é natural, a gente puxa muito isso. Quando a gente fala em 5G, eu acho que é legal a gente falar da diferença entre o 4G e o 5G, porque senão vira mais uma rede celular. Então, principalmente para a indústria, né? O 5G ele permite que a gente tenha muito mais dispositivo conectado por metro quadrado, tá? Cerca de 10 vezes mais eu consigo colocar muitos dispositivos por metro quadrado. Por que é isso importante? Porque nós estamos prevendo até 2025, o Gartner, né, como você citou aí no começo, está prevendo 40 bilhões, 41 bilhões de dispositivos conectados até 2025. Ou seja, é muito dispositivo, é muito dado, e a gente precisa saber trabalhar com isso. O grande problema, falando um pouco de Brasil, é por que as indústrias ainda não começaram a fazer, ou poucas indústrias começaram a fazer gêmeo digital? Porque não tem os dados, né? Então, quando você fala de indústrias que consomem muita energia, por exemplo, siderúrgica, mineração, né? Indústrias, agroindústria, são indústrias que é diferente de uma indústria de eletroeletrônicos, que a planta é menor e você tem um valor agregado maior por metro quadrado. Mas numa mineração você tem quilômetros quadrados de mineração, você precisa monitorar tudo aquilo.
e você precisa botar muito dispositivo. Então, essas redes 5G, seja pública ou seja privada, dependendo do modelo, ela vai viabilizar, gerar muito mais informação. A agroindústria, a mesma coisa, né? O campo e a indústria também estão passando por isso. Então, as empresas, a gente percebe que as empresas, a gente tem conversado com empresas que estão trazendo, principalmente redes privadas, 4G e 5G, para dentro de casa, para ter a sua própria infraestrutura, para poder gerar dados. Então, e aí quando a gente sai do dado e a gente vai para a camada de inteligência, aí faz muito sentido o gêmeo digital, né? Então, de uma forma muito resumida, o gêmeo digital ele é uma cópia virtual ou quase cópia virtual de alguma coisa física. Pode ser uma máquina, pode ser um processo, pode ser uma planta toda. E a grande vantagem disso é que os tomadores de decisão eles conseguem simular cenários. Então, quando a gente tem muitos dados, uma tecnologia habilita a outra, né? Então, quando a gente tem muitos dados habilitados pelo IoT que se comunicam habilitados pelo 5G ou por qualquer outra tecnologia de rede, e a gente sobe esses dados e começa a fazer modelos, a gente começa a prever cenários, tá? Então, a gente pode falar em eficiência energética, em eficiência operacional. O gêmeo digital, ele nada mais é do que uma união de tecnologias entre você ter um Big Data, você ter processos de analytics e você ter visualizações interativas, visualizações que facilitem o entendimento para você poder fazer as suas previsões, que hoje está cada dia mais difícil fazer previsão. Então, eu acho, Marcelo, que é uma coisa que a gente, tanto 5G quanto o gêmeo digital, a gente está vendo que as indústrias estão começando a adotar, algumas mais avançadas, outras um pouco mais para trás, mas que tá fazendo muito sentido para trazer valor para o negócio dessas indústrias brasileiras. Com certeza. Agora a gente vê aí o 5G entrando, né? Ainda habilitado via 4G, né? Mas 5G tem muito espaço para crescer, né? Tem muito 5G, espaço e tem muitas características do 5G, baixa latência, alta banda, então você consegue ter aplicações muito específicas que o 5G habilita. é verdade. E a gente colocou, né? Está lá no nosso centro, lá no crítico, uma das tecnologias é o IoT, né? Agora o IoT vai mesmo, né? Porque a gente acredita realmente que o 5G vai alavancar. O 5G foi uma rede criada para o IoT, né? É óbvio que todo mundo vai lançar smartphone 5G, senão não vende, né? Tá certo, mas é uma rede pensada para o IoT, né? Para muitos E aí, dispositivos conectados. o IoT como um grande criador de dados para o Fredão, para o Maurício Quezaro, que é o nosso head de IA também, não está aqui presente hoje, mas esses dados têm que estar em algum lugar, né? E aí é que eu queria fazer a ponte para o Ericsson, né? Então, a gente vem... A nuvem definitivamente mudou muito o jeito que se faz software, né? Então, nós somos uma empresa de tecnologia, nós vamos falar aqui de algumas coisas bem específicas de desenvolvimento de software, daqui a pouco o Kaique vai estar falando mais a respeito, mas tudo começou a virar as a service, né? Tudo virou as a service, a nuvem trouxe isso. E aí o pessoal chutou o balde, né, o Ericsson, criou o Everything as a Service, né? E aí é isso que está lá no nosso radar e eu queria chamar você para explicar um pouquinho essa coisa maluca, né? A gente vai vender Fredão de serviço, Daniel de serviço, como que é isso aí, Ericsson? Explica o Everything as a Service para a gente aí. Beleza, Marcelo. Bom, agradecer aí você pelo convite, o pessoal que está aí assistindo. Bom, vamos lá, né? O Everything as a Service, né, ou qualquer coisa como serviço, também conhecido como XaaS, confesso que eu não sei pronunciar se é XaaS ou ZaaS, mas enfim, XaaS, é um termo utilizado onde os usuários podem acessar algum tipo de serviço de computação através da internet. Essa é a base de qualquer coisa as a service, qualquer coisa que venha a primeira letra AAS, né, de as a service. Então, esse modelo, a ideia dele, ele abrange qualquer tipo de serviço de computação que seja entregue pela internet e você paga através de um modelo de consumo. Claro que a maioria desses serviços sempre tem um modelo de consumo gratuito, na maioria das vezes, não são todos os casos, mas na maioria das vezes tem algum tipo de camada gratuita, mas em linhas gerais esse serviço você
paga por um modelo de consumo de acordo com a sua necessidade. Esse que é o ponto interessante. Você aloca esse serviço e tem as camadas das quais você aloca de acordo com o que o seu negócio precisa. E o Marcelo tocou até no assunto de cloud, né? Porque o Everything as a Service, ele evoluiu através dos modelos as a Services que existem na nuvem. Aliás, a nuvem, ela é o ponto que torna possível a existência de qualquer coisa as a Services, certo? Então, eu vou dar uma pincelada sobre os 3 principais modelos de serviço em nuvem, que acho que fica mais fácil para entender como esse conceito as a Service funciona, tá? E depois eu até vou deixar aqui nos comentários o link, tem um post que eu fiz no blog do Venturos que exemplifica um pouco mais de detalhes esses modelos de serviço em nuvem. Mas, basicamente, a nuvem ela é composta de 3 modelos principais de serviço, né? Então, você tem lá, primeiro, on-premise, está tudo lá, seu servidor que você foi lá, comprou, montou seu parque de servidores. Quando você muda para a nuvem, tem 3 macro modelos de serviço, vamos assim dizer, que é o IaaS, de Infrastructure as a Service, o PaaS, de Platform as a Service, e o SaaS, de Software as a Service. Então, por isso que tem esse acrônimo aí de Everything as a Service com X na frente. O Infrastructure as a Service, basicamente, para uma linguagem mais simples, é a possibilidade que você tem, por exemplo, de alocar uma VM lá na nuvem. Seja uma VM Linux, Windows ou o que quer que seja, você consegue fazer rapidamente esse provisionamento e desprovisionamento dela de acordo com a sua demanda. Claro que o modelo de infraestrutura ele é um pouco mais rudimentar, ele vai te dar mais possibilidades de você conseguir trabalhar em cima disso. O provedor de cloud ele te oferece algumas camadas das quais ele vai monitorar e te fornecer, e você precisa ter um pouco mais de trabalho em cima disso. Então, basicamente, quando a gente está falando de IaaS, a gente está sempre falando, basicamente, de criação de VMs e coisas nesse sentido. O próximo modelo, que é o PaaS, basicamente, você só tem que se preocupar com o código e a runtime que seu código vai rodar e aonde seus dados vão ficar armazenados. Por quê? Porque ele te dá um serviço inteiro de plataforma. Então, enquanto no modelo IaaS, se eu precisar subir, sei lá, vou subir um site lá em .NET, eu vou subir a minha VM, vou configurar o IS ou não, vou instalar a runtime do .NET que faz sentido para o meu projeto, vou ter um monte de configuração e vou subir meu site. No caso do Platform as a Service, tudo isso é abstraído para o provedor de nuvem. Simplesmente você chega, pega o seu código, aponta para a base de dados, também como serviço, né? Você faz o deploy, faz esse apontamento e sua aplicação está no ar. E por último, o SaaS, de Software as a Services, um exemplo para simplificar, para ficar mais fácil o atendimento. O Office 365, por exemplo, é um SaaS. Ou seja, você não vai ter deploy de código, você não vai programar nada. Basicamente, você está alugando um serviço de algo. Então, por exemplo, o Office, você não vai programar o PowerPoint. Você vai lá e você tem uma assinatura desse software como serviço, e esse serviço te provê alguma coisa. A suíte do Google, por exemplo, também é um software as a service. Então, existem N modelos as a service, tem Function as a service, que vai mais para o mundo de serverless, tem NAS de Network as a service. Então, assim, é uma infinidade de as a services, mas eu acho que entendendo esses 3 principais modelos, que são os macros modelos de serviços de nuvem, IaaS, PaaS e SaaS, acho que dá para ter um entendimento bem bacana em geral de como funciona e de como Everything as a Services, qual é a ideia dele por trás de tudo isso. Legal, Edson. Muito bom. Acho que deu para... Ou clareou ou confundiu mais todo mundo, né? Para mim, clareou, né? Eu vou pegar o post do blog do Venturos e vou colocar aqui no chat. E aí, na sequência, eu estava pensando em dar uma invertida aqui no meu roteiro original, mas vou manter o roteiro, vai. Eu vou manter o roteiro aqui, porque muitos dos softwares as a service, né, que a gente está vendo surgir, como ferramentas de low-code e no-code, né? Elas vêm aí numa tendência, para quem é da nossa área de tecnologia, está vivendo alguns anos assim incríveis, né? Acho que quem é desenvolvedor tem opção de emprego para tudo quanto é lado, né? Se você espirra perto de uma empresa de tecnologia, acaba sendo contratada aí, né? Porque tal demanda de profissional que está, né? Alguns números aí da Brascom falam de 500 mil profissionais faltando em 2025.
né? Então, assim, não forma gente suficiente para trabalhar em software no Brasil e no mundo, né? Esse número é Brasil. E aí, gente, tem toda essa questão de você ter ferramentas que geram código de uma maneira mais rápida para que qualquer pessoa possa gerar software. Tem, obviamente, muita magia, né? Aí, desculpa, magia não, né? Não é a palavra adequada. Tem muita ilusão, né, sendo vendida. Acho que a gente tem que olhar com cuidado. Estamos olhando nesse momento, né? Ferramentas de low code, no code, com certeza. Elas podem realmente dar um ganho de produtividade, mas também vamos com calma, né? A gente tem que analisar um pouco tudo isso qual que é o melhor caso de uso para você gerar, para você utilizar quando e como uma ferramenta de low code e no code. Mas, Kaique, eu queria que você explicasse aí para o pessoal, né, que é o código baixo ou não código aí, que o pessoal, pô, vocês são empresa de tecnologia e estão falando que não vão gerar código? Que história é essa, né? Explica para a gente aí essas ferramentas aí de low code e no code, Kaique. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Marcelo, pela oportunidade aí. Então, acho que, conforme o Marcelo disse aí, né, ultimamente a gente vê tudo, né, né, tudo quanto é lugar que a gente olha, é uma ferramenta low code, né, que surge a cada dia, né, cada um com um propósito diferente, né. E até fazendo uma conexão com o que o Erickson disse, né, e o Marcelo fez um resumo logo no início, né, diversas dessas ferramentas de low code, no code, elas entram na classificação lá de SaaS, né, que é o Software as a Service. Então, basicamente, essa empresa, né, que vende essa plataforma, ela desenvolve, né, toda a ferramenta de código, ela foi feita com código, né? Então, eles desenvolvem toda essa plataforma e oferecem, né, para o usuário final que vai criar uma aplicação, essa aplicação como um serviço final, né? Para o usuário só criar a aplicação que ele, né, para atender a demanda que ele precisa, né? Aí se a gente for, né, buscar a origem, né, da onde surgiu toda essa demanda, né? A gente, principalmente em 2020, né, com toda a questão que teve no mundo, com o boom, né, dessa transformação digital, com a necessidade de todas as empresas lançarem um novo produto, ou seja, modernizarem o que eles já tinham, né? A gente viu a demanda, né, de profissionais crescer bastante, né? E conforme até o Marcelo disse, né, assim, a gente não tem como cumprir essa demanda hoje e nem no futuro próximo, ainda a gente não vê essa demanda ficar mais tranquila, né? E com essas ferramentas de low code, né, o que elas buscam, né? Qual que é o objetivo delas, né? Nos projetos de software, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande, né, do alinhamento dos requisitos, né, por parte dos clientes, de stakeholders, com a equipe de desenvolvimento, né? Geralmente, antigamente, até com o modelo cascata, né, a gente às vezes ficava 3, 4 meses desenvolvendo software, a hora que entregava, o cliente falava assim, legal, mas não foi o que eu pedi, né? Quem nunca, né? Por mais que, né, os modelos de desenvolvimento de software evoluíram bastante, né? Temos agora modelos ágeis, né? Mas ainda assim há essa dificuldade de alinhar requisitos, né? Realmente a equipe de software realmente conseguir captar e entender, né, qual que é a real necessidade do cliente. E aí que entra essas ferramentas low code e no code, né? Porque a gente consegue entregar essas ferramentas para, né, uma equipe de vendas, de marketing, pensando no cenário de manufatura para o pessoal lá de produção, e eles, a partir, né, com conhecimento mínimo, né, eles já conseguem desenvolver um produto inicial para atender a necessidade que eles têm, né? Então, o principal objetivo das ferramentas de low code e no code é reduzir o esforço de engenharia que a gente tem, né, para desenvolvimento de aplicações, né, para automação de processos, né, sejam industriais, sejam de negócios, etc.
pensando, né, ainda assim, nessas ferramentas, né, elas acabam, né, diferente de quando a gente fala de professional code, né, o pro code, em contraponto ao low code, elas são ferramentas bem específicas. Então, a gente acaba tendo ferramentas específicas para desenvolvimento web, específicas para desenvolvimento móvel, para IA, para analytics, para, enfim, diversas outras áreas, né? E acaba sendo, né, um papel essencial da consultoria, né, que estiver atendendo, quem estiver atendendo o cliente, identificar qual que é a ferramenta mais adequada que vá atender o cliente, né? Se a gente, né, pensando, né, não muito no passado não muito distante, né, a gente ainda via mais, mas ainda vê muitas indústrias, né, fazendo controles em papel, né? Então, assim, pode parecer para a gente arcaico, mesmo com tanto avanço tecnológico, mas ainda é uma realidade. Então, a gente, o Venturos, vê, né, como oportunidade para esses casos de uso, onde realmente, às vezes, o cliente não entende o potencial que uma ferramenta pode dar para ele, mas usando essas ferramentas de low-code, em pouco tempo ele já consegue ter um resultado para automatizar, nem que seja parte desse processo que ele tem, né? Legal, Kaique. Acho que essa parte de low-code, no-code, a gente viu aí, nesses últimos anos, uma oferta maior, né, nesse ramo, mas ainda tem um bom espaço para melhorar, eu acredito, né? Então, a gente falou muito desse momento aqui, foi toda hora aqui, né? O Gilson citou, o Lucas que citou, né? O cliente, tudo. O Venturos vem há alguns anos, né? Montando uma equipe de designers. A gente montou uma célula de designers, trouxe o Daniel para o Venturos para estruturar essa célula. Hoje a célula faz bem mais do que fazia há 2 anos atrás, mas o design ele continua muito importante, né? E ele entrou no nosso radar, né? Essa questão da experiência, não só experiência aqui, acolá, mas como total, né? Então, foi cunhado esse termo de total experience, que está lá no nosso radar. A gente continua acreditando que essa questão da experiência ela é muito importante, né? Você pode fazer o melhor código do mundo, se a pessoa não conseguir usar, não adianta nada, né? Então, eu queria chamar aqui o Daniel para explicar um pouco o que é esse Total Experience que está aparecendo aí no nosso radar. Daniel, bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, pessoal. Você que está assistindo também, muito obrigado. Primeiro, assim, eu acho muito legal a gente tocar nesse assunto da experiência. E quando a gente está falando da experiência, é tudo que você vive, tanto, lógico, no seu dia a dia, dirigindo um carro, que pode ser um carro elétrico, um V8 fazendo 3 km por litro. Você pode também estar falando de experiência usando um aplicativo para pedir comida, ou da sua experiência quando chega a comida. Mas também a sua experiência quando você trabalha numa empresa que faz comida ou entrega comida. E essa questão de você falar sobre a experiência total, ela é mais do que a experiência só do usuário ou só do cliente. Então é interessante porque a gente começa a tratar também a experiência, ou a empresa deveria, né, tratar, fazer governança sobre isso, tem muito a ver com o ESG também, de como que é a experiência da pessoa que trabalha ali também, da pessoa que é colaboradora dentro de uma determinada unidade de negócio dentro de uma empresa. E a gente também trata como que essa pessoa trafega da sua vida privada para a sua vida como alguém que trabalha. Então, as gerações mais novas têm uma mistura muito grande. Acho que também porque a gente trabalha, às vezes, remoto e
a nossa casa é o nosso escritório, o escritório é a casa, e aí vira uma bagunça que o cachorro sobe em cima da cama e come uma pantufa, e você começa a virar uma desgraça, assim, não é, Marcelo? Porque é uma mistureba, assim, e aí as nossas experiências começam a ficar mais misturadas. Eu espero muito Então, que a minha esposa não esteja vendo a live, porque eu Não, a gente escondi está dando um pantufa exemplo. dela que o cachorro mordeu, mas tudo bem, É. vamos lá, vamos lá. Vamos lá, é apenas um exemplo Um aleatório. exemplo genérico. Um exemplo, Não, apenas um exemplo genérico. E dentro desse exemplo genérico, a gente tem que entender que as pessoas, então, têm uma transição da experiência dela. Ah, eu estou usando o Zoom para fazer uma reunião, mas também para estudar, mas também para falar com a minha mãe, mas também para falar com meu filho. E isso faz com que vire uma mistureba, realmente, de experiências que a gente não pode tratar como uma coisa isolada. Então, para a empresa mais moderna, ela tem que passar por uma transformação digital que engloba todas essas mudanças de experiência. Eu tenho que fazer aplicativo que é para o meu cliente final, eu tenho que fazer softwares que acontecem dentro da empresa, eu tenho que otimizar a tomada de decisão de pessoas que estão trabalhando de maneira remota, eu tenho que fazer ajustes, às vezes, em algum tipo de equipamento para poder capturar um dado e trafegar esse dado numa rede mais dinâmica para que possa criar um indicador. Então, todas essas coisas estão acontecendo dentro da empresa, fora da empresa, dentro de uma máquina, fora de uma máquina, dentro do software, fora de um software. Tudo acaba sendo software, né? E como que a gente faz isso, né? A gente trabalha usando design. E eu achei legal porque o Erickson falou dessa questão de você ter alguma coisa as a service. E o tipo de design, ou a principal metodologia de design que se usa para entender esse mundo tão conectado, é uma coisa que a gente chama de design de serviço. Mas não dos serviços, do serviço em si. Então, o serviço de você ter um hospital, o serviço de você ter uma usina, o serviço que você está fazendo ali. E a gente usa, então, diversas técnicas para poder tentar mapear, por exemplo, qual que é a jornada do usuário, mas qual que é a jornada de um colaborador ali dentro. Essa jornada de usuário e de colaborador, ela se encosta, ela não se encosta? Tem algum momento que tem um ponto onde um usuário vira cliente e um cliente vira usuário, e tem a ver com o que o Erickson comentou também a respeito, por exemplo, de modelos freemium, que você usa o serviço sendo usuário e não cliente, mas tem um momento que você vira um cliente, você vai ter que botar um pagamento, e como é que é esse pagamento? É um serviço que é embutido ou é um serviço de fora? E como que é sair de um serviço e ir para o outro? Então, é um negócio que é bem mais complicado do que parece, bem mais complicado do que parece. A gente usa papel, que tem a ver com o que o Kaique falou, porque a gente do design vai usar papel em formato de post-it, né? Que é para tentar falar assim, nossa, deixa eu tentar capturar esses pedacinhos. Ou usar o Miro, né? A gente pode usar também outras... Ou Figma. Eu não queria falar do Figma, mas pode ser o Figma. Mas é interessante porque a gente acaba tendo como a única forma da gente englobar essa experiência inteira é possivelmente através de nuvem. Eu não vou conseguir fazer isso sem as coisas estarem em nuvem. Eu não tenho como comunicar com... a mesma coisa para um colaborador que às vezes está sendo colaborador, às vezes ele está de folga, às vezes ele é funcionário, vocês falaram até da Americanas, a pessoa é colaboradora da Americanas, mas ela compra coisa da Americanas, ela, sabe, ela paga, às vezes ela compra 1 bilhão, mas às vezes não. Mas enfim, a gente tem que fazer um mapeamento muito sofisticado disso. É por isso que a gente faz radares, né? Que é para a gente poder tentar entender todos esses pontos, porque é muito fácil a gente se perder no meio disso e não enxergar uma oportunidade ali de melhoria na experiência, né? Ou de deixar a experiência um pouquinho mais fluida. E por último, é uma tentativa também de fazer com que as experiências que são B2B sejam tão boas quanto as experiências que são B2C. Porque às vezes a pessoa que vai usar o software do trabalho dela usa aquele software cacareco lá que parece que achou no mato, que desenterrou e tava enterrado aqui quando eu achei, feito em Delphi. E aí a pessoa fala, pô, caramba, mesmo, sério mesmo que não tem atalho de teclado? Não tem não, vai ter que usar o mouse porque não tem nem tab. E a gente tenta fazer o software novo parecer, sabe, esse software B2B parecer um software novo. Então eu acho que viva o design para fazer isso dentro do Figma. Kaique, vamos pro Figma comigo lá. É isso. Delphi é low code, né? Delphi é low code, boa. Mas é muito louco isso, né? A gente tem... Bem, queria mandar um beijo para o Sandro também, assim. Não, temos vários clientes, e prestigiando o Figma aqui. Temos o Sérgio Carminiti, que já sentou aí lado a lado comigo, e com o Rubinho, que está aqui, né? Estava o André Borali junto, só assuntos de
de alto valor agregado, economia mundial, né, que a gente comentava ali naquela nossa baia. Grande abraço, Sérgio. Isso aí, a gente realmente lembrando aí, velho, grandes amigos aí que a gente vai fazendo aí ao longo desses anos. Mas o que eu ia comentar um negócio agora que você falou, Daniel, e aí a minha mente já começa a pensar outro, mas daqui a pouco eu já volto aqui que eu vou falar, mas essa questão de experiência, de tudo que a gente faz, né, ela é super importante, né? Então, como a gente cada vez mais vê isso presente, né? O Scarpano não está aqui hoje, né? Mas assim, fator assim, usabilidade é tudo, né? É tudo de experiência, tudo. E como é difícil a gente comprar software para o Venturos, né? Porque o Venturos, imagina uma empresa que todo mundo desenvolve software. Aí a gente pega um software corporativo nessa questão de customer experience, fica todo mundo mandando ripa. Pô, se eu fizesse, faria muito melhor, né? Então a gente acha que é o pior cliente de software do mundo, né? Então essa questão de você agora é cliente, você é desenvolvedor, é muito louca do customer experience. E aí, gente, assim, para terminar a nossa parte aqui de citações de tecnologias, de parte, né, do nosso radar aqui, braço, Sérgio, eu queria chamar o Daniel Moraes Haro, né, para falar de algumas coisas muito simples, né? A gente deixou the best for the last, né? Porque umas coisas aí que a gente conversou, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que é low code, todo mundo sabe que é Agora é um assunto veículo leve, né, Marcelo? Um assunto leve com o Daniel. Agora a gente vai chutar o pau, né? Eu queria que o Haro só comentasse assim, en passant, né, em 5 minutos, essa tal de computação quântica, né? E essas tendências, a gente quebrou o blockchain em 3 áreas, né, dentro do nosso radar. Tem uma área especificamente que o Haro vai falar, que está muito quente nesse momento. Todas estão, mas escolheu uma para falar. Mas essa computação quântica, que é muito tranquila, né? Você tem o 1, você tem o 0, os dois ao mesmo tempo, mas por frações, né, de segundo. Então, é muito tranquilo você fazer uma computação quântica. Teve uma palestra no Venturos, eu confesso que eu falei, meu Deus do céu, se eu tiver que programar em computação quântica, eu estou perdido no mundo. Mas vamos lá, Haro, fala aí um pouco disso aí para a gente. É isso aí, Marcelo. Primeiro, obrigado, pessoal. Já deixa eu agradecer que agora é a hora que a audiência vai lá para baixo, entendeu? Todo mundo vai embora. Deem like agora, gente. Se você dar uma reprise disso no YouTube, é a hora do like. Não, computação quântica, né? Ela parte aí da análise das características quânticas dos elementos, né, que são usados para fazer computação. Então, assim, por si só, esse conceito já é extremamente complicado, né? E aí o pessoal aplica matemática em cima disso, vários métodos, e a gente consegue fazer contas com isso e computação aí na essência, né? A computação quântica, ela apareceu no nosso radar já como watch, né, como coisas a serem observadas, mas eu acho que ela já está ela já está chegando mais próximo do centro ali, né, ela está indo para important, eu acredito. A gente está numa era bem interessante que a gente chama de NISQ, na computação quântica, que é Noise Intermediate Scale Quantum Era, tá? Então, a gente saiu da época em que a computação quântica era só filosófica, vamos dizer assim, a gente conseguia mexer com 1 ou 2 qubits, e hoje a gente já tem aí algumas dezenas ou centenas de qubits que a gente consegue usar, né? Ainda estamos meio longe da supremacia quântica, mas a gente consegue fazer alguns cálculos interessantes, né? E por que noise, né? Porque hoje ainda a gente não está imune a ruídos no computador quântico. Então, às vezes, o resultado que o computador quântico é errado, o que o computador quântico dá é errado, tá? Mas interage várias vezes e tal, e consegue acertar isso por estatística, e também consegue, hoje já existem alguns métodos, né, até com inteligência artificial, esse tipo de coisa, que minimiza bem esses erros, tá?
Então, por que trabalhar com um computador que dá resultado errado, não está pronto, né? Por que isso aí está no nosso radar, né? Porque, assim, como a gente já falou, a computação quântica ela não é tão trivial que nem a computação clássica, tá? Então, ela requer aí alguns requisitos a mais do pessoal que trabalha com isso e também da aplicação dos algoritmos quânticos no mundo real, né? Ele não é tão trivial que nem escrever uma historinha, por exemplo. Ele é feito baseado em circuitos, ele não tem muita variação. Você fez ele uma vez, ele fica aquilo ali, fica processando um stream de informação, né? Então, assim, a mão de obra para trabalhar com computação quântica, ela tem que ser treinada a partir de agora, tá? E, assim, não só isso, né? A partir do momento que a gente começou a analisar a computação quântica, alguns algoritmos que são usados na computação quântica, eles podem ser abstraídos em computação convencional para resolver alguns problemas mais complexos, né, que a gente chama de quantum-based algorithms, né? Então, a gente usa soluções de computação quântica para aplicar em problemas aí tradicionais, né? Então, é uma coisa bem interessante que a gente está estudando. Estamos começando algumas iniciativas aí, né, Marcelo? Acho que está bem interessante. E, assim, é um tipo de computação que vai... É totalmente disruptivo para a humanidade, tá? A gente vai começar a ver, por exemplo, dobra de proteína, teste, por exemplo, esses testes, né, que teve aí de vacina contra o Covid, por exemplo, vai poder ser tudo simulado, muito rápido, tá? Imagina o potencial disso, né, para a indústria farmacêutica, para a indústria de energia, né, para a indústria de logística. Isso aí é bem interessante, tá? E só que com o bem vem o mal também, né? Então, se a gente adquirir a computação, a supremacia quântica, tudo que a gente sabe hoje em dia de criptografia, né? E usa hoje, né? O que é definido hoje como uma criptografia segura cai por terra, tá? Então, isso tem que ser estudado antes de acontecer, porque na hora que acontecer já é tarde. E o NIST, né, já tem alguns algoritmos que estão sendo testados, né, que vão substituir os algoritmos atuais para fazer criptografia imune à computação quântica. Tá? Então, a gente está por dentro de toda essa onda aí, a gente está estudando, criando grupos de estudo, fazendo parcerias aí para estar dentro da computação quântica. E a parte do blockchain, né? A gente, no Venturus, agora tem um nó próprio na Ethereum, tá? Então, a gente hoje não precisa usar Infura, não precisa usar Alchemy, a gente tem um nó próprio para testes ainda, mas que provavelmente no futuro a gente possa até abrir, né, Marcelo, para outras instituições, né, que queiram usar. A gente está estudando, por que a gente dividiu, né, o blockchain em várias áreas? Porque uma área de muito interesse, né, que a nossa visão sobre blockchain é que a gente não gosta muito da especulação que é feita hoje em cima das criptomoedas, tá? Hoje, criptomoeda é puramente especulação. E a gente tem uma visão que criptomoedas podem ser usadas como meio de pagamento mesmo, né? E aí vem uma coisa que o governo brasileiro está fazendo, aliás, vários governos do mundo estão fazendo, que chama CBDC, né, que é Central Bank Digital Currency, né, que é uma moeda não especulativa, ela é como se fosse a moeda corrente do país, só que de forma digital, então ela agrega toda a estabilidade da moeda convencional, mas com a programabilidade da moeda digital, né? E isso vem, aqui no Brasil, o Banco Central já está fazendo testes com a moeda digital brasileira, que chama Real Digital, né? E o possível lançamento é em 2024 disso aí. E a gente tem uma visão, né, de que, sendo uma moeda mais estável e tal, ela é muito boa para entrar em meios de pagamento, por exemplo, coisa que a gente já trabalha hoje em dia, né? Então, a gente pode usar do que a gente já vai conhecer de blockchain, DLTs, né? Que no caso é o Distributed Ledger Technology, tá?
porque não sabemos ainda como vai ser a CDBC brasileira, tá? Ela provavelmente não, com certeza ela é em cima de uma DLT, mas ela pode não ser uma blockchain, tá? Ela pode não estar na Ethereum, não ser nada disso. Ela é baseada na Ethereum, mas não temos certeza ainda se ela é Ethereum ou não, tá? Então, vai ter smart contract, vai ter várias coisas ali que vão ser aplicadas em cima desse dinheiro inteligente, vamos dizer assim, né? Que vem para solucionar vários problemas convencionais que a gente tem hoje, ou com o dinheiro físico, ou que, de certa forma, é abstraído por operadoras de cartão, esse tipo de coisa, mas que cobram taxas, né, razoáveis aí para fazer esse tipo de operação. E com o real digital, isso vai ser meio que popularizado aí como meio de pagamento, tá? Legal, Raro. Acho que conseguimos aí a nossa meta. A gente começou um pouquinho atrasado, né? A gente começou ainda 5 minutos atrasados, mas eu vou fazer aqui um pequeno bate-papo. Agradeço a todos os presentes que estão firme e fortes com a gente, né? Tivemos poucas saídas e eu vou responder algumas perguntas. O Pablo mandou aqui carros voadores. Ô, Pablo, a gente, na fase de a gente chegou a comentar dos carros voadores com outras tecnologias, e aí, quando a gente começou a priorizar, a gente nem chegou a priorizá-lo por uma questão que o carro voador ele ainda está no roadmap aí de desenvolvimento, né? A gente vê aí que carro voador ainda há 10 anos ainda para começar a ter coisa. A gente sabe que a Embraer tem uma spin-off aí que está fazendo carro voador em São José dos Campos. Está acontecendo sim, mas realmente não é para agora e a gente ainda não vê ele tão prioritário para o Venturus, tá? Mas ele chegou a ser visto sim. Sandro mandou uma pergunta aqui. Vai mostrar o radar? Sandro, vou lançar... Legal, ó. Você está perguntando porque você gostou. Então, amanhã é só baixar lá no site do Venturus e aí a gente disponibiliza, tá? O Marcelo virou João Kleber agora. Para amanhã. Amanhã, É isso. Então, assim, é só para fazer aquela expectativa, né? Mas realmente é isso mesmo. A gente está fazendo um pré-lançamento e o marketing me proibiu de dar uma canja aqui, né? De mostrar aqui, mas é legal. Aí amanhã, com certeza, a gente vai mostrar. Lembrando também, mandaram uma pergunta aí de tem o radar de IA, tudo. Então, agora, ao longo do ano, né? A gente está começando o ano lançando o radar de Emerging, mas aí a gente vai tendo as atualizações, vai ter o radar de web, né? Vai ter radar mobile, vai ter muito radar aí que a gente vai estar lançando aí. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou começar aqui a minha sessão de perguntas, né? E fazer para o Gilson, para o Lucas, se quiser complementar tudo, fique à vontade. A gente sempre vê, pessoal, no Brasil, né? O pessoal sempre fala, o Brasil tem uns 5 anos de atraso, né? Se isso aqui é tendência no mundo, daqui a 5 anos chega, tal. Mas quando o pessoal fala isso aqui não pega no Brasil, né? Eu brinco que o Uber não pegou, né? O Uber não vai, pegou, né? Então, e eu acho que essa questão de 5 anos já é uma lenda, né? Acho que as coisas estão acontecendo muito mais rápido. A gente está num mundo globalizado. E muito lugar que eu vou, Gilson, Lucas, eu escuto assim, esse ESG é fumaça. Isso não vai rolar, não, né? E aí, vocês acham que é fumaça mesmo, né? Qual que é a sua visão disso aí, né? Vai pegar mesmo? O que você acha? Perguntinha capciosa, né, Gilson? Ela é uma pergunta importante e, assim, a gente pode responder de diversas formas. Eu acho que, trazendo aquela velha máxima, que onde tem dinheiro, né, onde está o dinheiro, acaba sendo um direcionador importante, né? A gente vê cada vez mais, por exemplo, o mercado se movimentando, onde você tem acesso a recursos, acesso a fundos, hoje que norteado por diretrizes e por investimentos em ações, tecnologias vinculadas ao segmento ESG.
Eu poderia responder de diversas formas, sabe? É interessante quando a gente tem esse tipo de discussão, né? Eu me lembro bem que em 2015 eu participei de uma discussão muito forte, né? E à época estava se debatendo se realmente a energia solar fotovoltaica iria ou não virar uma realidade, né? Ainda à época a gente tinha um custo de implantação muito elevado para a época, mas assim, eu via como era irreversível um processo como esse, né? E hoje você vê que, por exemplo, no caso Brasil e mesmo em outros países, Estados Unidos, China, né? Só para citar três grandes produtores e consumidores de energia, você vê que é uma fonte presente e irreversível em termos de presença na matriz. Quando a gente volta para a tua pergunta, eu tenho a mesma sensação, Marcelo. Por quê? Seja por questões de direcionamento, mas seja por questões que o mundo vem debatendo, o viés da sustentabilidade, o viés do meio ambiente, a tendência de você descarbonizar a sociedade e eletrificar a sociedade, porque a indústria não vai parar, né? O Lucas está bem aí, né, Lucas? Os meios produtivos não vão parar. Então, cada vez mais você vai ter que eletrificar, quer dizer, e não tem jeito, no processo de eletrificação, a presença das fontes que a gente chama de renováveis, ela também é irreversível, mesmo com os desafios técnicos de variabilidade e intermitência que estão relacionados a esse tipo de fonte. Mas aí sim a tecnologia vem responder, né? Porque ela vem minimizar esse tipo de desafio com tecnologias, com o armazenamento, enfim, que vão acabar cada vez mais viabilizando isso em larga escala. Então, Marcelo, eu vejo como irreversível. Eu não entraria muito nesse buzzword, não. Pode parecer para alguns segmentos, mas quando você vê um segmento, por exemplo, de hidrogênios, discutindo hidrogênio verde, não tem como, né? Então, quer dizer, daqui a pouco, hoje, talvez o custo não seja tão viável, mas daqui a pouco isso a tecnologia ela responde rápida para viabilizar essa inserção em larga escala. Não sei se o Luquinha quer complementar aí, Luquinha. Não, você falou tudo, né, Gilson? E eu acho que só 2 pontos bem rápidos. Primeiro, sobre um pouco dessa síndrome de vira-lata, talvez, né, da gente estar sempre para trás e tal. Tem fábrica aqui no Brasil que é referência para a Alemanha. Então, você anda algumas fábricas aqui no Brasil que tem matriz na Alemanha, eles vêm aprender com a gente aqui como é que faz indústria 4.0. Você fala, mas é a minoria? Talvez seja, a gente ainda tem um trabalho grande para fazer, precisa ter incentivo e tal, mas tem case aqui. E aí, falando um pouco sobre ESG na indústria, eu concordo muito com o Gilson, para mim também é um caminho sem volta, principalmente porque depois de pandemia, o mundo reorganizou, está reorganizando cadeia de suprimento. E aí você precisa pensar muito, não só internamente, mas como é que o meu fornecedor está cuidando do ESG? Qual que é a pegada de carbono quando eu tiro um produto daqui e coloco do outro lado do mundo? Então, existe muito... A coisa ela é complexa e ela já está em andamento. Existe até restrição para algumas indústrias. Se você quiser fornecer algum tipo de serviço, você tem que ter certificação, senão você nem entra, você não é um player que o cara te considera. Então, concordo muito com o Gilson, para mim é algo que o pessoal, será que não é, como foi a solar lá atrás, como foram outras tecnologias lá atrás, e também acho que é um caminho sem volta. E lembrando, né, pessoal, que assim, eu acredito muito que o ESG ele vai ser muito bem sucedido se ele tiver uma plataforma de apoio, né, para a coleta das informações, para o seu dashboard de como você está, tudo. Então, você não vai implementar ESG sem tecnologia, sem transformação digital. Acho que isso até tem artigos do Venturas que a gente escreveu sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para o Daniel Haro, e o pessoal está bombando aqui o nosso chat. É isso aí, pessoal, pode mandar mesmo. O Gustavo Tempo aqui mandou. Pô, Marcelo, você está falando besteira aqui, 2025 já o carro. Tem previsão, a gente sabe disso, mas é aquela história, Gustavo. O carro elétrico vai vir antes
depois pode ser o carro voador, né? Quem sabe meus netos vão ter teletransporte, né? Não sei, por que não, né? Mas, assim, a gente acredita que no carro elétrico vem na frente do carro voador. Eu não duvido que o carro voador vai acontecer, tanto é que drones, né? Essa parte de vans estão aí, tudo no nosso radar. Tem metaverso, sim. A gente... vai sair amanhã, né? Amanhã vai sair, o metaverso está lá, a realidade aumentada, a realidade virtual. Mas, realmente, a gente acredita que o carro elétrico ainda tem muito para vir, né? Tem muita coisa para acontecer. A gente acredita aí que os próximos 5 anos aí, provavelmente você vai ter um carro elétrico. O seu próximo carro provavelmente vai ser um carro elétrico, um carro híbrido. Mas essa é uma tendência que demorou, né? A gente já ia para a Suécia. Outro dia aqui eu recebi uma viagem que eu fiz em 2018 para a Suécia, né? Visitar um cliente nosso, alguns de nós aqui trabalhamos para esse cliente, e a gente pegava táxi elétrico. Mas no Brasil a gente nem sonhava em ter carro elétrico ainda. Então, nessa parte conforme o Fredão mesmo comentou, o carro elétrico está muito mais desenvolvido na Europa, né? Está muito mais acontecendo. Então, para o Brasil, a gente acredita realmente que o carro elétrico ele vai estar chegando, o carro voador pode chegar, sim, com certeza vai estar no radar, aí, provavelmente nos próximos radares. E eu sei que eu, com certeza, não andaria nesse carro voador, pois eu morro de medo. Com certeza. Pois é. Só deixar isso claro. O pessoal aqui do Venturos, Marcelo, fecha aqui. Não, eu vou fazer uma pergunta para... Aí é sentimento, tá, Raro? E aí, Raro, o que você acha que pega antes, em metaverso ou computação quântica? Obrigado, Sérgio. É isso aí, né? 2009 já tinha táxi elétrico, então eu falei besteira, é 2009 mesmo, até antes, né? Já tinha carro elétrico, lá a gente voltando lá dos nossos restaurantes, das nossas jantas, né? Ô, Raro, computação quântica ou metaverso, o que pega primeiro? Essa pergunta é outra capciosa, né? Não, só para falar, você falou de teletransporte, né? Na computação quântica é possível você teletransportar um qubit, tá? Exato. Inclusive, parece que teve uma experiência chinesa aí, eles conseguiram transportar alguns qubits da Terra para uma estação espacial que eles têm lá, o satélite. Cara, difícil. Assim, computação quântica hoje, né? É o que eu falei, ele tá aí, tem ruído, né? É um computador hoje que não é tão confiável, né? Mas é que nem me parece muito com o início da computação, lembra? Um HD de 10 mega era uma coisa absurda, né? E tipo em, sei lá, 15 anos, o HD de 10 mega, que era uma coisa absurda, virou um chipzinho assim que tinha alguns gigas, né? Então, assim, é uma coisa que pode mudar muito rápido, né? E com o passar do tempo, mais gente... Hoje, a área de computação quântica é uma das poucas que ainda está com bastante dinheiro ali para fomentar, tá? Falta gente. E o metaverso me parece que deu uma esfriada, né? Talvez por causa da área aí que o Daniel Furtado falou, não sei, a experiência que a gente tem dentro do metaverso, ainda não me parece uma coisa que chamou a gente. Tão fluida, né? Não parece ser uma coisa simples de você interagir ali. A gente consegue ver aí no Venturos de algumas experiências que a gente fez, ainda tem algumas coisas ali que não estão bem definidas no metaverso, né? Agora, saber qual vai acontecer primeiro, eu acho que não tenho como falar com certeza, tá? Eu acho que, assim, o que está acontecendo quando a computação quântica está numa ascendente e o metaverso está ou parado ou começando a esfriar numa descendente aí, tá? Daniel, deixa eu só perguntar uma pergunta para você, só cortar o Marcelo. Mas se a computação quântica fosse dar super ultra certo, os caras não iam conseguir fazer uma máquina do tempo, voltar no tempo, e agora alguém falar assim, cara,
cancela esse metaverso. Não sei como foi isso. Não, porque Não dá, né? ainda sendo computação quântica, tem um alto poder de computação e tal, ele ainda está restrito às leis da física do universo, né? Mas eu quase pensei que ele ia perguntar do coach quântico para você, viu? Quase, né? Não, que eu assisti, tudo que eu sei de quântico é vendo Avengers. Então... É que assim, o Schiesaro não está aqui, né? Mas o santo graal aí da computação quântica é quando a gente junta ela com IA, né? Que seria a IA quântica, né? Aí a gente vai atingir níveis aí de inteligência artificial nunca visto antes também, né? Uma coisa bem absurda assim. E aí o chat GPT vai ficar fichinha perto dessa nova computação aí, tá? Com certeza. Pessoal, agradecer todos os presentes aqui, revemos vários amigos aqui na nossa live, agradecer a todos os heads que participaram. Não deixem de baixar amanhã o nosso radar. Não é um documento de 200 páginas, onde a gente vai explicar no detalhe o porquê, os gráficos, não. É um documento realmente bem simples, bem highlights sobre o que são essas tecnologias, sobre como que a gente vê aí a tendência de tecnologias que vão acontecer aí nos próximos anos. Os nossos radares são atualizados anualmente, então, com certeza aí o que aconteceu nesse ano vai ter mudanças de 2024 em diante, assim como os outros radares estão acontecendo. Falar de emerging technologies é fazer um pouco de exercício de futurologia também, mas com certeza aí a gente espera ajudar nossos clientes, nossos colaboradores, nossos parceiros, né? Tem várias empresas aí participando, a gente acredita realmente nesse compartilhar, né? Compartilhar a nossa visão aí para a gente chegar aí em pontos, quem sabe aí a gente poder cooperar aí até com outras instituições, irmãs, tudo mais. Então, agradeço muito, realmente foi um bate-papo muito legal, gostei muito de estar moderando essa mesa redonda aqui, nossa, que é quadrada, né? Mas, realmente, agradeço a todos. Não deixem de baixar o nosso radar amanhã, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima. A gente vai ter em breve outras lives aí de lançamento de radares nossos, tá, pessoal? Muito obrigado.